Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve aí rapidinho, bem aqui, olha. Aí no inscreva-se, nesse vermelhinho, vai lá, dá um clique para ajudar o canal e naturalmente fortalecer aqui para que a gente possa ter oportunidade de fazer mais vídeos para você também assistir. Hoje nós vamos falar sobre a pré-história, o que foi exatamente esse período, o que foi exatamente esse momento, como é que ele é marcado. Ele é estigmatizado de diversas formas, homem das cavernas, dinossauro e uma série de outras situações. Mas foi realmente assim a pré-história? Vamos verificar então isso nesse vídeo. Roda a vinheta. Esse período que é chamado de pré-história, ou pelo menos durante muito tempo foi chamado assim, ele é um período que vai datar cronologicamente mais ou menos aí uns 3 milhões de anos até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Isso mesmo, certo? E que ele é marcado basicamente pelo início da humanidade, de um processo de evolução da humanidade. A partir do primeiro momento que nós temos um hominídeo na face da Terra, começa então a contar esse período, e a história dessa evolução, a história desse processo evolutivo dos seres humanos até 4.000 anos antes de Cristo, com a invenção da escrita, a gente chama de pré-história. Na verdade, quem chamou esse período de pré-história foram pessoas que lá no século XIX resolveram então datar os fatos históricos em períodos, escreveram uma linha do tempo. Então classificaram ali a pré-história, que é o momento antes da história, e a história, que começa a partir da escrita. E esse critério da escrita, ele é levado em consideração porque quem vai fazer isso são pessoas que pensam de forma positivistas e que levavam em consideração que a história, ela só é comprovadamente história se ela for provada por documentos escritos. Como esse período antes da escrita ele não é marcado por documentos escritos, ele é marcado por documentos, ele é marcado por fontes fósseis, vestígios e qualquer outra fonte que não é necessariamente escrita, então considerou-se esse período como pré-história, aquilo que vem antes da escrita, aquilo que vem antes da história. Certo? É importante também destacar para vocês que essas sociedades realmente elas não tinham escritas da forma como a gente entende a escrita, conhece a escrita hoje. Por isso, alguns historiadores começaram então a chamá-las de sociedade ágrafas. Aquela sociedade que ela tem uma história, mas ela não registra isso através de fontes escritas. Certo? Para entender a pré-história, a gente precisa do auxílio de outras ciências. Para entender esse período, a gente conta então com a numismática, a gente conta com a paleontologia, com a arqueologia, com todos esses outros conhecimentos, com essas outras áreas de investigação que nos dão então subsídios, fontes e informações para entender como é que o homem vive durante esse período. Em geral, a gente vai perceber que esses registros, que ainda podem ser chamados exatamente assim, eles são baseados em pinturas em cavernas que são encontradas em sítios arqueológicos em várias partes do mundo, que são chamadas de pinturas rupestres. Eu acho que você já ouviu falar necessariamente de pintura rupestre. Fale aí pra gente aí nos comentários, certo? Se na sua cidade ou perto da sua cidade existe algum sítio arqueológico, porque existem aqui no Brasil, existem no mundo vários sítios arqueológicos que ainda mantêm essas pinturas ainda bem preservadas. Tudo ok? Esse período da pré-história, ele é basicamente um período que a gente compreende a evolução e ao mesmo tempo compreende a forma com que o homem foi lidando com a natureza e evoluindo ao longo desse período, ao longo desse tempo. E por sua vez, a pré-história vai ser dividida em etapas, a pré-história vai ser dividida em períodos. Ao longo desses períodos a gente vai verificar características que marcam essa evolução da humanidade.
Com relação a essa questão da evolução da humanidade, a gente percebe que basicamente seria como eles vão lidar com a sobrevivência, com as transformações que a Terra está passando. Também é o momento em que as eras geológicas do planeta, elas estão ali em constantes modificações, e isso daí vai afetar o período também em que o homem tenta lidar com toda esse meio de conquistar a sua sobrevivência. Esses períodos da pré-história basicamente se dividem em 3 momentos. Nós temos então o Paleolítico, nós temos o Neolítico e nós temos a Idade dos Metais. São 3 momentos da pré-história que em conjuntos vão então marcar essa evolução da humanidade e a sua adaptação à natureza, as transformações e a sobrevivência que marca esse momento. Vamos verificar aí. O Paleolítico, a gente chama então de Paleolítico, um período que vai ali de mais ou menos 400 mil anos a 10 mil anos antes de Cristo, mais ou menos isso daí. Não se preocupem com datas. Essas datas são apenas para você ter uma noção, uma ideia de periodização e às vezes de se localizar ali numa linha do tempo. Tá? Em uma prova, seja até de colégio ou de concurso, ela não vai lhe cobrar isso daí como elemento definidor da resposta. Certamente eles vão lhe cobrar a compreensão do fato histórico, do contexto que envolve então cada período, cada acontecimento. Então esse período de Paleolítico é literalmente o que a gente chama de Idade da Pedra, certo? O período Paleolítico e Neolítico é literalmente o que a gente chama de Idade da Pedra. E esse período, então, ele é chamado assim porque quer dizer Idade da Pedra Lascada, ou Antiga Idade da Pedra. Esse período, então, é marcado pelas primeiras ações dos seres humanos, em busca da sobrevivência, em busca, naturalmente, de se afirmar ali em determinados territórios, em determinadas situações de sobrevivências mesmo. Por exemplo, os homens do Paleolítico, eles são homens que, em geral, eles serão encontrados em hordas, em bandos, em grupos. Eles vivem numa situação marcada pelo nomadismo. O que seria isso? São pessoas, são grupos que eles não têm uma moradia fixa, eles não estão estabelecidos em apenas um território, em apenas um lugar. Eles estão constantemente saindo de uma região para outra, porque são pessoas que vivem basicamente da caça e da coleta, certo? Então qualquer alteração no clima já faz com que eles saiam daquela região em busca de animais que eles possam caçar, em busca de frutos que eles possam coletar. E aonde tiver caça é aonde eles vão ficar por um determinado período. Parou então o período em que os animais são abundantes, ou o período em que as frutas ou qualquer outra coisa que a natureza possa oferecer de sobrevivência começa a ficar escassos, então eles saem dali e vão procurar outro lugar. Isso se chama nomadismo. Eles não ficam no lugar por muito tempo, ou melhor, não ficam no lugar para sempre, certo? Isso daí também é importante porque esses homens, quando eles chegam nessas localidades, eles vão precisar habitar, se proteger em algum lugar, certo? Eles vão habitar alguma localidade, eles vão então precisar se proteger. E isso daí faz com que eles procurem abrigos, e esses abrigos em geral são as cavernas. Olha que interessante, o homem do Paleolítico é literalmente o que a gente chama de o homem das cavernas. Então esse homem das cavernas é exatamente por conta de eles não terem a necessidade de construir uma moradia mais elaborada, uma moradia mais segura, uma moradia que dure mais tempo, porque eles também sabem que eles não vão ficar ali por muito tempo. É importante destacar isso. Chama-se de pedra lascada esse período porque as armas que garantem a sobrevivência através da caça nesse período, elas são basicamente formadas por machados, cipó e lascas de pedras. O homem bate ali a pedra, aí depois ele vai escolher entre os cacos que foram então transformar essas pedras, ele escolhe a parte mais pontiaguda, ele escolhe aquela parte ali que seria mais eficiente para enfrentar um animal, e ele faz daquilo ali o seu machado, ele faz daquilo ali a sua lança. O que é muito importante também destacar é que esse homem vai
lidar com uma caça de animal de grande porte, geralmente tigres, dente de sabre, e mamutes, que seriam animais que inclusive já estão extintos. Outros animais, como elefantes, enfim, que são também bem grandes, e outros que não são tão grandes, mas são bem ferozes. E ele vai ter que lidar com esses animais. Então, alguns animais extintos, como o tigre dente de sabre e também o mamute, a gente vê muito relacionado a esse período da pré-história. Ah, professor, eles também caçavam dinossauro? Dinossauros? Eu vi no filme, foi. Tá bom, meu querido, então bora fazer o seguinte. Deixa eu te falar uma coisa, tá? O filme tem uma liberdade poética. Se ele quer falar de pré-história, ele pode pôr ali o que ele quiser, dinossauro, ele pode pôr o que ele achar interessante para tornar a história legal, atrativa para você, certo? Mas ele não tem necessariamente compromisso com a história. Compromisso com a história é uma outra conversa. Não cabe aqui liberdade poética e às vezes não cabe nem opiniões. A gente tem que lidar necessariamente com os fatos históricos da forma como eles foram investigados e até onde se pode concluir determinadas investigações. Então deixa eu só esclarecer aí. Durante a pré-história, pelo menos nesse período que nós estamos tratando, não tem dinossauros. Certo? Prestem bem atenção. Os dinossauros viveram, habitaram o planeta mais ou menos por 150 milhões de anos. Aí depois eles foram extintos, mais ou menos desapareceram da face da Terra por volta de 65 milhões de anos. Os dinossauros desaparecem por volta de 65 milhões de anos. E o primeiro hominídeo que se tem notícia, que se tem uma comprovação, uma autenticidade muito provável e aproximada de ter sido o primeiro hominídeo, ele surge há 4 milhões de anos. Ou seja, os dinossauros desaparecem há 65 milhões de anos. Aí passam 61 milhões de anos e aparece o primeiro hominídeo. Então não há, segundo esse raciocínio, condições de ter havido encontro aí entre os homens e dinossauros. Ah, então o filme está mentindo? Não, o filme não está mentindo, o filme apenas se utilizou da liberdade poética para fazer uma história interessante no sentido de atrair público e bilheteria. Eles têm esse direito, tudo bem? Outro elemento também que marca o Paleolítico, a antiga Idade da Pedra, é que é nesse período que o homem descobre o fogo. Certo? Como foi essa descoberta do fogo, é outra coisa que a gente não pode aqui ter uma comprovabilidade, ter uma comprovação de fato de como foi. A gente levanta aí hipóteses, certo? Vai ser muito difícil a gente conseguir chegar ali de como foi exatamente a primeira vez que o homem viu o fogo, porque o fogo não vai aparecer em todos os lugares ao mesmo tempo. Certo? Então, muito provavelmente, essa descoberta do fogo, ela teria sido, por exemplo, através de um raio que cai numa árvore e faz com que a árvore pegue fogo, certo? E o homem perceba então aquilo ali. A gente pode também verificar que eles podem, na lasca de pedra ali, quebrando a pedra e fazendo esse atrito entre elas, tenha caído uma faísca em uma folha seca e isso daí tenha pegado fogo. Eles podem então ter feito o atrito lá com aqueles gravetos e também tenha provocado fogo. Enfim, de uma forma ou de outra, o homem descobre o fogo e exatamente aqui nesse Paleolítico, certo? Aqui nesse momento. E qual é a importância da descoberta do fogo para os seres humanos desse período? É que com a descoberta do fogo, agora o homem ele vai ter alguns elementos muito importantes, não só para a sobrevivência, mas para a segurança do seu cotidiano. Ele pode, por exemplo, iluminar as cavernas. Ele pode se aquecer em período de frios, ele não precisa mais morrer de frio. Ele pode fazer a fogueira, ele pode então colocar essa fogueira dentro de uma caverna e se proteger do frio. Ele pode afugentar de dentro dessa caverna animais que poderiam então atacá-los,
certo? Ele pode utilizar também esse fogo para cercar animais de grande porte, para facilitar a caça e um golpe mais fatal nesses animais. E principalmente, gente, ele pode também, nesse aspecto da iluminação, ele pode utilizar o fogo em tochas para se deslocar, por exemplo, à noite. Ele não precisa esperar um outro dia para se deslocar. Se ele precisar de uma urgência de deslocamento, ele pode fazer isso utilizando tochas. Mas é importante também destacar que a partir do momento em que o homem descobre o fogo, ele também passa a utilizá-lo para assar seus alimentos. O homem deixa de comer comida crua. Ele passa então a utilizar o fogo para fazer então um alimento mais saudável, assar esses alimentos. Assando os alimentos, muitas bactérias, muitos micro-organismos serão eliminados, o que dá uma condição mais saudável para a alimentação desses homens. Também é nesse período paleolítico que a gente vai encontrar os homens demonstrando os primeiros sinais da crença de uma força superior, que mais tarde isso daí vai ser então interpretado como um ser divino. O homem ele já começa a controlar a natureza, ele já começa a ter um controle de alguns elementos, mas ele percebe que tem coisas que ele não controla. Os ventos, as enchentes, as mudanças climáticas, os raios que então muitas vezes acabam promovendo devastações, e ele passa a acreditar que aquilo são sinais de forças superiores, que mais tarde vão ser compreendidas como divindades. Outros elementos também estão no cotidiano, as mortes, as doenças, que passam também a ser vistos como algo que eles não podem controlar, principalmente a morte. E através de alguns rituais fúnebres, a gente já começa a verificar então que aquilo poderia ser os primeiros sinais do que mais tarde alguns vão identificar como religiosidade desses homens. Tudo certo? O segundo período que a gente vai trabalhar aqui é o período neolítico. Ele é bem mais rápido, ele é bem mais bem menor em tempo do que o período paleolítico, que é o maior deles. O período neolítico ele vai mais ou menos ali 10 mil anos antes de Cristo a 4 mil anos antes de Cristo. E é importante destacar ali, gente, que esse período é chamado de neolítico, o que quer dizer nova idade da pedra ou idade da pedra polida. Como assim, professor? Idade da pedra polida. Acontece que nesse momento o homem ele já faz uma arma, um utensílio de pedra mais elaborado a partir do polimento desse material. Como assim? Vamos lá, vamos por parte. Certo? Imagina, por exemplo, lá no Paleolítico, a gente acabou de verificar que eles quebram a pedra e depois escolhem os pedaços que são mais pontiagudos, mais eficientes, por exemplo, para uma arma. Aqui você quebra a pedra e você vai polir a pedra de uma forma pontiaguda que atenda os seus interesses, que atenda a sua necessidade. É mais ou menos assim, uma faca. Você tem a faca e aquela faca ela seria apenas um pedaço de metal que você vai então polir até tornar ela cortante em um dos lados, que forma então uma faca. Claro que não era metal, era pedra com que eles faziam isso. Então as armas serão mais elaboradas, as armas serão mais eficazes, pelo menos para a caça. Mas o período neolítico ele é marcado por um elemento que a gente chama de revolução neolítica, que vai marcar e vai transformar a vida da humanidade. A revolução neolítica também é chamada de revolução agrícola, e ela consiste basicamente é o momento em que o homem descobre e passa a praticar a agricultura. É também o momento em que o homem descobre e passa a domesticar os animais. Certo? Ele percebe que alguns animais são domesticáveis. E também percebe que toda vez que ele joga uma semente, depois de comer a fruta, com o tempo aquela semente ela passa então a brotar. Algumas vezes ela cresce e gera outros frutos. Então ele começa então a perceber que ele pode fazer isso, ao invés de sair para procurar frutos,
e também sair para caçar animais, ele pode necessariamente domesticar esses animais, ter ali perto e ao mesmo tempo plantar isso daí. Essa revolução neolítica, ela muda a vida do homem, porque com a descoberta e a prática da agricultura, com a descoberta e a prática também da domesticação de animais, nós vamos ter também a pecuária, porque o homem vai trazer gado, o homem vai trazer porco, o homem vai trazer cabra para perto de si. Ele vai ser aquele espaço dali e vai passar então a criar esses animais. Ele começa a domesticar esses animais. E com todo esse processo, o homem ele começa a se tornar sedentário. O que seria isso? Ele passa a ter uma moradia fixa. Eu vou morar bem aqui nesse espaço, bem aqui eu vou cercar e criar animais, bem aqui eu vou cercar e vou então plantar alimentos. Certo? Então ele passa a ser sedentário. Aquela vida de hordas e de nomadismo, ela começa então a dar um espaço para o homem mais sedentário, com uma moradia fixa. Com essas moradias fixas, os homens começam então a passar a ter com as pessoas que estão ali ao seu redor uma convivência e ao mesmo tempo desenvolvimento de relações sociais que vão estabelecer aquilo que a gente chama de relação familiar e relação em grupo, certo? O homem começa a identificar quem são aquelas pessoas que são mais próximas e naturalmente passa a ver aquela relação familiar entre eles. Olha só que interessante. Isso daí significa também dizer que vai haver entre essas pessoas uma divisão das atividades de trabalho. Vai haver uma divisão do trabalho. E essa divisão vai classificar, então, as atividades que serão desenvolvidas pelas mulheres, as atividades que serão desenvolvidas pelos homens, e a gente vai verificar quem são as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, os homens mais velhos, os homens mais novos, que vão, então, desenvolver determinadas atividades dentro daquele grupo. Certo? É um critério de sexo e de idade que vai definir, então, a atividade dessas pessoas, que, por sua vez, permite o aperfeiçoamento do trabalho, certo? As mulheres, em geral, elas vão se especializar no trato dos alimentos, na fabricação de utensílios, no cuidados com as crianças e ao mesmo tempo no cuidado do ambiente da casa. Quando eu falo do ambiente da casa, eu não falo só dentro, eu estou falando principalmente fora, certo? Que seria exatamente cuidar da agricultura que está ali pertinho, colher e ao mesmo tempo plantar e preparar aquele solo para garantir a sobrevivência da família. E os homens em geral estão ligados à pesca, estão ligados à caça, estão ligados também a outras atividades que também garantiriam esse sustento. Certo? É nesse período que, com o aperfeiçoamento do trabalho, o homem também aperfeiçoa suas ferramentas, e é nesse momento que a gente verifica que o homem descobre a roda. A roda seria um grande elemento facilitador para os trabalhos desses sujeitos no período neolítico. E aí a gente chega ao terceiro momento, que é a idade dos metais, que está ali mais ou menos em 4.000 anos antes de Cristo, por aí. Certo? E que pelo próprio nome já sugere, ele começa a partir do momento em que o homem descobre os metais. Os metais são minerais que você encontra na natureza. E a partir do momento em que o homem passa a movimentar a terra, a partir do momento em que ele passa a lidar, a cavar e ao mesmo tempo lidar com o solo, ele vai encontrando esses metais. E aos poucos ele vai então utilizando esses metais. Esses metais seriam o cobre, seria o ouro, seria o bronze, mas principalmente o ferro se tornaria um elemento de grande potencial bélico para o período. É importante destacar, gente, que nem todo lugar tinha todos esses metais. E algumas localidades que vão dispor de uma grande quantidade de ferro, necessariamente se tornarão mais tarde locais, alguns grupos, algumas comunidades se tornarão mais fortes e vão dominar outras comunidades ao seu arredor, certo? E essa descoberta dos metais facilitou então o uso dos metais para ferramentas mais eficientes e principalmente armas. Essas armas que serviriam inicialmente para a caça de animais ferozes e bem maiores, mais tarde vai servir como armas para combater outros grupos em busca do seu território. E isso daí se dá por conta de que, a partir do momento em que o homem ele passa a praticar agricultura, ele começa a procurar territórios férteis, em geral territórios que estão ali, à margem de rios, que vão dar início
a gênese de grandes civilizações da antiguidade. E quando ele chega nesses lugares, quando ele chega nessas regiões, muitas vezes elas já estão ocupadas. Então as armas, elas vão servir não só para se defender, quanto também para atacar grupos interessados em ocupar territórios. E nessas disputas começa a haver um índice muito grande de guerras entre esses grupos, um índice muito grande de guerras entre esses seres humanos, certo? Ali da pré-história, que vai fazer com que o principal objetivo seria a conquista do território, que vai ser necessariamente um êxito de quem tiver as melhores armas e quem tiver um grupo mais organizado. Quem tem melhores armas e um grupo mais organizado, certamente vai conquistar e dominar mais territórios. É daí então que a gente vai verificar o surgimento dos exércitos, certo? A organização dos primeiros exércitos, que eu não sei exatamente nem se eu posso chamar assim, certo? Esses grupos organizados belicamente desse período, mas por uma questão de compreensão eu vou usar o termo exército. E esses exércitos, eles têm lideranças. Essas lideranças, então, vão traçar estratégias, guerrear, dominar territórios, e, naturalmente, é mais um território que passa a ser daquele grupo, que expande, aumenta a vantagem e as condições de sobrevivência. Esse comando que conquistou, que teve esse êxito, ele passa a ter a confiança do grupo. E aí, naturalmente, na hora de escolher alguém para governar, para organizar também o território, muitas vezes aquele que organizou o exército e que foi a pessoa responsável em conquistá-lo, passa a ser também a pessoa mais indicada para administrar aquele exército, certo? E é nesse momento que esses governantes, primeiros governantes, começam a se cercar de pessoas naturalmente que são militares e de pessoas que também mais tarde serão os sacerdotes, que interpretam sinais, que ao mesmo tempo sabem decifrar os enigmas divinos, que mais tarde vão criar aquela ideia de que o governante é também um ser divino, que vai se perpetuar por algumas teocracias, como por exemplo no Egito Antigo, certo? E aí, dentro desses territórios, nós vamos ter então a criação de um governo. E esse governo, então, aliado ao território, ele vai então começar a criar regras. E essas regras, elas vão virar leis. E essas leis precisam estar no conhecimento de todo mundo. E para que elas sejam conhecidas por todos, elas precisam ser registradas em um código. E esse código, então, é um código escrito. É aí que a gente vai verificar, então, o surgimento da escrita para registrar esses códigos de leis, para, então, consolidar o início dessas leis, que naturalmente significa o surgimento também de estados. Com o surgimento da escrita, então, nós temos o final da pré-história e o início do que a gente chama de história antiga, quando começam, então, a surgir e se desenvolver as grandes civilizações, como o Egito, a Mesopotâmia e outros povos, como hebreus, fenícios, persas, enfim, por aí. Geralmente, a gente chama isso de revolução urbana, que é o surgimento das grandes cidades. E também que vão ocorrer em uma região ali pelo Oriente, marcada pela presença de rios, e em torno desses rios muitas terras férteis, que a gente vai então identificar como crescente fértil, da onde teria surgido as primeiras civilizações. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham curtido ele legal, e aproveita, se tu gostou, dá logo uma curtida aí para ajudar o canal. Se tu não gostou também, dá um dislike aqui, faz o que tu quiseres, mas clica aí pra gente para ajudar o canal.